Salve Maria! Deus abençoe você que está entrando nessa live. Estamos nos preparando para receber o nosso irmão Thales e ele já entrou. Parabéns, Thales, pela sua pontualidade. Calma aí que eu já vou liberar aí, filho. Já vou liberar para você entrar aí, tá bom? Deus abençoe você que está entrando nessa live. Nós estamos nessa live Edificai-vos. É uma live de perguntas e respostas, tá? Onde o Thales vai responder juntamente comigo algumas perguntas que foram dando agora a aceitação do Thales, que ele vai entrar nessa live ao vivo conosco, para que possamos partilhar um pouco das dúvidas que você traz. Thales, meu filho. Eita, peraí. Thales, você tá moreno, Thales? Eu acho que deve ser É a o fato. quarentena. Provavelmente. Deixa eu sair aqui e entrar de novo para dar certo. Tá. Então, enquanto o Thales sai, vamos rezando, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto o Thales vai entrando, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra os maldades e ciladas do demônio. Deus, instantemente o pedimos, a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, que assim seja. Amém. Pessoal, tá dando para ver legal aí ou tá travando? Como que tá aí a live? Mandem pra gente aí, para que a gente possa já mandar bala no trem aqui. A gente tem que ajustar aqui as coisas, né, Thales? Antes que É, daqui a pouco aí não tá funcionando ou não... Aí vai ficar meio complicado. por causa que pelo fato Tudo de ter ok, né? muitas pessoas, para mim aqui, tudo tranquilo. Para Pelo mim fato de ter também. muitas pessoas fazendo muita live nesses últimos tempos, e principalmente agora, nesse horário de 9 horas, pode ser Ah. que sobrecarregue o Instagram. Então, às vezes, né, também um monte de pessoas usando a internet ao mesmo tempo. O sinal para puxar pode atrapalhar alguma coisinha aqui, mas Deus só não. Na verdade, a sua imagem, Thales, está travando um pouco. A minha tá travando um pouco. Tá. Deixa eu ver Mas aqui. vamos lá, né? Tá funcionando, só não tá dando para você direito. Mas você, como você é um servo de Deus muito bonito, então não vai fazer tanta diferença assim. Então vamos lá, então. Queria só iniciar aqui já com uma oração, complementando a que você já iniciou. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria, e pai davídico do Messias. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o Filho de Deus, a vós confiado Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José, São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora sim. Pessoal, então, como eu disse, outras pessoas entraram depois. Nós convidamos o Thales e essa é uma das programações que nós temos aí durante o nosso dia, né? Nesse nosso Instagram. E em uma delas é o Edificai-vos, o programa online Edificai-vos, em que é um programa de perguntas e respostas, né? Juntamente com o Thales, nós vamos falar um pouco de algumas coisas, tá bom? Algumas pessoas, Thales, já mandaram na caixinha de perguntas que a gente tinha colocado algumas perguntas. Você consegue acessá-las aí? Do lado dos comentários tem uma interrogaçãozinha aí, tá vendo? Você consegue acessar? Não, é só vocês mesmos que conseguem. Eu consigo, né? Então eu vou acessar aqui e aí eu vou colocar para você responder, beleza? Beleza, vamos lá. Tá dando para ver? Tá. Falha uma experiência sua com Nossa Senhora. Bom, não tem como eu falar de mim sem a Virgem Maria. Até porque a minha conversão se deu quando eu conheci verdadeiramente a Santíssima Virgem. A minha experiência verdadeira com o Senhor aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2013. Isso deu num domingo, alguns dias depois do Carnaval. Porque naquele mesmo ano eu fui num retiro aqui na minha cidade, de Carnaval, chamado Éfeta, e quem estava pregando nesse retiro era o Ademir Gomes, algumas pessoas conhecem, mas a pregação assim, que foi destaque para mim era quem? Nada mais, nada menos que Anderson Reis. Pregando sobre quem? O seu testemunho de vida e sobre a Virgem Maria. E o meu conhecimento em relação à igreja era tão, assim, pequeno, tão ignorante mesmo. Eu era muito ignorante nesse quesito. E também por influência, desde criança, de parentes protestantes, assim, sempre fui católico, mas por influência de parentes protestantes, eu tive um repulso muito grande à devoção aos santos e principalmente à devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Então, para mim, assim, a Virgem Maria era uma mulher indiferente, não fazia diferença na minha vida eu tendo devoção a ela ou não. Mas naquele retiro, quando o Anderson começou a falar sobre a Virgem Maria, cara, pra você ter noção, olha pra você ver como é que eram as coisas. Eu não sabia nem em relação à diferença de títulos à Santíssima Virgem Maria. Por exemplo, para mim, Nossa Senhora das Graças era uma santa, Nossa Senhora Aparecida era outra, Nossa Senhora de Lourdes era outra, e todas elas eu não sabia também que era a mesma pessoa da Virgem Maria. Mas, assim, toda essa repulsa, todo esse certo, até mesmo ódio, eu posso dizer assim, e esse desamor à Santíssima Virgem se deu, assim, por finalizado depois dessa pregação do Anderson. E sem contar também que lá ele, de fato, fez uma exortação pela qual ele nos chamou à santidade. Nos incomodou com o quesito de estar em dia com a confissão, com coisas do tipo. Cara, naquele retiro eu estava com 14 para 15 anos, fazia quase 5 anos que eu não me confessava. E muitas coisas que eu fazia... Primeira comunhão só? E muitas coisas que eu fazia naquela época, que para mim era normal, como masturbação, pornografia, mentira, enfim, tudo quanto é tipo de pecado, para mim era normal, não tinha nem por que eu estar me confessando, não tinha nem esse conhecimento, essa visão da importância do sacramento da confissão. Vai dizer os exorcistas que o sacramento da confissão, ele é de fato um sacramento pelo qual nos traz a cura e a libertação, né, das forças malignas, porque de fato quando nós temos a coragem de chegar ali diante de Deus arrependido e depositar aos pés do sacerdote os nossos pecados, nós recebemos de Deus algo que é fantástico, algo que é de fato extraordinário, onde essas correntes do pecado que nos aprisionam são quebradas ali naquele momento. E além disso, nós recebemos uma graça que daqueles pecados pelos quais nós nos confessamos e também, de fato, nos arrependemos, nós recebemos uma graça
para poder, na próxima vez, conseguir resisti-lo durante as tentações. Então, enfim, cheguei lá diante do sacerdote depois dessa pregação, confessei os meus pecados, falei com ele, padre, olha, faz mais ou menos uns 5 anos que eu não me confesso, falei tudo para ele, e ele falou assim, olha, meu filho, eu tenho amizade com esse padre até hoje, o padre Geraldinho, mais conhecido como padre Geraldo Luzia. Quem é de Lafayette, ele é lá da Basílica do Sagrado Coração. E ele falou comigo assim, olha, meu filho, a gente está mais de um ano sem se confessar, já é pecado, não pode passar mais de um ano. E me orientou direitinho ali e tal. Cara, depois daquele retiro, eu fiz um propósito. Eu falei assim, olha, a partir de hoje eu vou começar a rezar o terço todo dia e vou me pegar a devoção à Virgem Maria. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, o retiro lá acaba geralmente na quarta-feira de cinzas pela manhã, depois da Santa Missa, mas eu vim embora na terça-feira à noite, e a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi olhar na programação da televisão quanto que passava terço. Aí eu tô vendo lá na Canção Nova assim, terço da Divina Misericórdia e terço mariano. Também não sabia essa diferença de terço que a gente tinha, não. Mas, enfim, fui lá, falei, vou rezar esses dois aí, cara. Aí, 3 da tarde, terço da Divina Misericórdia, 6 da tarde, terço mariano. E comecei. Cara, eu já estava na igreja caminhando há uns 2 anos. E o que 2 anos sem a Virgem Maria não fez, 12 dias com ela, me levou a ter uma experiência verdadeira e sincera com o nosso Senhor Jesus Cristo. Onde no meu primeiro repouso no Espírito, né, nessa tarde desse dia 24 de fevereiro de 2013, o Senhor falou ao meu coração, eu posso dizer, pela primeira vez, de fato, eu tive um diálogo verdadeiro com Deus, onde Ele me chamou 2 vezes pelo meu nome, mas eu não sabia, nunca tinha passado por aquela experiência, né? Tava lá tentando abrir o olho, mexer, falar, não conseguia, tava meio que travado, porque a gente já passou por um repouso, sabe como é que é. Até que quando eu vi que nada daquilo ali estava adiantando, eu me acalmei. Quando eu me acalmei, veio uma voz que falava ao meu coração, mas ela me ressoava mais ou menos no meu corpo todo, me trazendo uma paz assim, inenarrável. E disse, filho, e eu falei nada. Segunda vez, filho, não falei nada. Mas na terceira vez, quando ele me chamou pelo nome, eu não tive dúvidas que era o Senhor. E quando ele disse Thales, eu disse, eis-me aqui, Senhor. E, cara, olha para você ver que interessante. Naquele mesmo retiro, um amigo meu, depois da Santa Missa, eu lembro que numa das primeiras leituras na Santa Missa daquele retiro, era a vocação do profeta Isaías, Isaías capítulo 6. E lá fala dos serafins, né, que são os anjos de 6 asas que adoram a Deus com o cântico, né? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos e tudo mais. E exatamente quando terminou essa leitura, um amigo meu olhou para mim e falou assim, e aí, você está pronto para pregar? Cara, eu nem abri a boca no grupo de jogos, de tão tímido que eu era. Olhei para a cara dele e falei, hein? Aí ele, você está pronto para pregar? Eu falei, olha, quando? Ele falou, meu filho, quando Deus falar. Então, guardei aquele silêncio ali, mas, voltando no diálogo lá com o Senhor disse assim, Thales, aí eu, eis-me aqui, Senhor. Falei no impulso, nem lembro, nem sei como é que eu consegui lembrar dessa fala, né, do profeta Isaías ao Senhor. Ele disse assim, tu lembras no Éfeta, quando teu irmão Ezequiel te perguntou se tu estavas pronto para pregar? Eu disse, sim, Senhor, eu me lembro. O tempo chegou. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me até o reino dos céus. Pois tudo aquilo que tu foste, tu não és mais. Deixe teus pecados, dores e mágoas para trás. Aí, a partir daquele momento, eu voltei do repouso. Estava chorando, assim, horrores. Né? Meus olhos já não eram mais simplesmente, né, caindo gotas, mas estava uma cachoeira nos meus olhos. E, a partir daquele dia, não voltei atrás. Estamos aí até hoje. E, assim, a partir daquele momento, né, também baixei inúmeras pregações, do Anderson, então, principalmente. Eu posso dizer que ele é um dos grandes formadores que eu tenho na fé católica. E comecei a me aprofundar, a, de fato, querer conhecer cada vez mais e mais sobre a igreja. E estamos aí. E conhecendo essa belíssima obra aqui, lá no ano de 2015, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, eu pude ver, de fato, onde São Luís nos diz que é impossível uma alma ter uma verdadeira experiência com o Espírito Santo sem
um auxílio da sua amadíssima esposa, que é a Virgem Maria, por causa que o Espírito Santo age em nós por meio da Imaculada. Quem não tem, de fato, verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, filhão, esquece que não vai dar em nada, não vai dar certo. É do Paraguai, tá? o Espírito Santo é do Paraguai. Exatamente. Então, eu compartilhando isso com o Celito, falei, Celito, olha pra você ver, cara, o que 2 anos sem a Nossa Senhora, sem Nossa Senhora não fez, 12 dias com ela resolveu. Aí ele falou, meu filho, isso dá uma live, hein? Ó, isso dá uma live não, isso dá um livro, hein? 12 dias com Maria. Então, vocês ainda vão ver esse livro aí. Thales Maria Pascoal, 12 dias com Maria. Que alegria. Ó, Thales, eu não vou falar da minha experiência com Nossa Senhora, porque os nossos internautas aí já estão acostumados em me ouvir aqui, que são pessoas que já conhecem, né, a minha experiência com Nossa Senhora, então eu vou dar mais espaço a você aí. Eu vou colocar mais uma pergunta aqui, Thales, e aí nós vamos responder o que foi falado. Meu Deus, peraí. Pronto. Olha aí. Quem é o demônio chamado Buer? E como ele é colocado na vida de uma pessoa? Demônio Buer? Quer que eu respondo? Responda, por favor. Ó, na verdade, isso é algo cultuado no Espiritismo, né? Vocês podem até procurar depois no Google que vocês vão ver aí. Se vocês procurarem aí direitinho, vai estar falando lá que esse demônio é um demônio que surge quando o Sol está em Sagitário. Então é uma coisa que a Igreja Católica nem aprova. Então, isso aí, se foi falado para vocês, lançado, a Igreja Católica não aprova isso, né? Sobre demônio, a Igreja Católica fala aqui, ó. Vou pegar aqui um auxílio aos universitários. Ó. Vamos ler aqui. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem nesse ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom criado por Deus. Com efeito, Diabo e outros demônios foram por Deus criados, bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua iniciativa. Então, o diabo é algo criado por Deus, pessoal que está nos assistindo na live que talvez não saiba, ele foi criado bom. O demônio, o Satanás e os seus demônios, né, como foi dito aqui. E por desobediência, por escolha própria, pelas suas atitudes, aconteceu o que aconteceu aí. Né? Então, sobre essa questão, demônio Buer, demônio, vários nomes aí, a Igreja Católica, ela não aprova essa questão de espiritismo, não existe relação nenhuma, né, do espiritismo com o catolicismo. Então, já respondendo essa pergunta, cortamos, beleza? Vamos para a próxima. E sem contar também que é muito complicado, porque muitas pessoas hoje em dia, dentro da própria igreja, negam a existência do demônio. E São João Paulo II vai dizer que Satanás é um ser perverso e pervertedor e tem pervertido o mundo. E São Paulo VI nos diz que aquele que nega a experiência do demônio sai do âmbito eclesiástico. Sai do âmbito eclesiástico. Ou seja, a pessoa se auto-excomunga da igreja pela sua própria escolha, de negar uma verdade da fé, de negar uma verdade que de fato acontece. O demônio é real, gente. Ele existe. Ela nega algo que está no catecismo, né? Exatamente. Como ter a certeza que Deus está comigo? Meu filho, o fato de você acordar todos os dias, o fato de você ter tudo que você tem, o fato de você poder contemplar um amanhecer a cada dia, o fato de... Cara, tudo, veja como um carinho de Deus. Até mesmo a tentação e o mal que acontece com você, porque Santo Tomás de Aquino, ele vai nos dizer que Deus nos permite o mal com duas finalidades: para um bem menor, para um bem maior e para um mal menor. Ou seja, diante da tentação, diante do mal, Deus quer tirar algo dali. Diante da tentação, ele quer de fato te provar para que você consiga resistir às tentações e assim obter a graça da santidade. Mas lembrando que santo não é aquele que nunca cai, mas santo é um pecador que mesmo quando ele cai, ele encontra forças para levantar e continuar caminhando. E seja algo de ruim que aconteça com você, tanto no quesito físico quanto espiritual, você pode ter certeza que Deus tem alguma finalidade
em relação àquilo ali. Então, o fato de Deus estar comigo é uma coisa também que é muito complicada, porque muitas pessoas hoje em dia estão firmando a sua fé. Eu falava isso semana passada com o Celito, numa live que eu fiz com ele, que o tema era a vida de oração e a vida de estudos da fé católica. E a gente estava, de fato, dando instruções para as pessoas de como ser católico, mas da maneira autêntica, ou seja, como iniciar uma vida de oração, como iniciar uma vida de estudos da fé católica, como a igreja nos orienta e nos instrui. E lá eu falava com o Celito o seguinte, que tanto eu quanto ele, a gente falou bastante em relação a isso, que muitas pessoas hoje em dia, Yuri, você também deve pegar casos assim do tipo, muitas pessoas hoje em dia estão firmando a sua fé em sentimentos e sensações, ou seja, eu não sinto Deus, então eu não vou rezar, eu não sinto Deus, então eu não vou me confessar. Eu não sinto a presença de Deus. Bom, primeiro que Deus é transcendente, Deus não se sente. A gente já começa por aí. E segunda coisa, aquele bem-estar que nós sentimos muitas vezes em momentos de orações e algo do tipo, é algo que nós associamos à presença de Deus. Mas não quer dizer que né? de fato a presença de Deus. Né? Como eu disse aqui, Deus é transcendente, ele não se sente. As coisas espirituais não são sentidas, não são palpáveis. Então, logo, não, né? E a gente não deve ser movido por sentimentos, por causa que o apóstolo Paulo nos diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê. E eu posso também afirmar para vocês que a fé também é a certeza daquilo que não se sente. Não é necessário sentir para crer. Não é necessário, de fato, você ficar levando a sua fé, firmando-a em sentimentos e sensações, em coisas do tipo, por causa que quando você passar por um processo pelo qual o Senhor cessará esses sentimentos, essas consolações, né? Essa sensação, digamos assim, agradável, essa consolação, como Yuri mesmo diz, e você passar por um processo, seja ele de deserto espiritual, seja ele até mesmo de preguiça espiritual, é fácil de você rodar, por causa que a sua fé deve ser firmada verdadeiramente naquilo que se crê e que se professa, não naquilo que se sente ou naquilo que de fato você associa, né, num bem-estar e numa consolação. Deixa eu só colocar um parêntese aqui. Até Marcos Paulo perguntou aí, porque eu acho que o pessoal não entendeu muito bem algumas coisas. Quando o Tales ele colocou que Deus não se sente, ele quer dizer que a fé não é um sentimentalismo, a fé não é um sentimento, a fé é uma decisão, né? Nós aprendemos isso através da Santa Igreja, que a fé é uma decisão. E continuando aí na pergunta dessa pessoa que perguntou, ela perguntou como ter a certeza que Deus está comigo, né? Eu abri na palavra aqui, ó, Mateus capítulo 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, adoraram. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, essa é uma outra prova, né, nas Sagradas Escrituras, de que Deus está conosco, né? São Tomás de Aquino também, eu pregava ano passado sobre a existência de Deus, a inquestionável existência de Deus. São Tomás de Aquino, ele nos ensina pelo princípio da verdade. Por exemplo, vou pegar aqui um cartão, bom que eu já faço um merchan da nossa gráfica. Se eu falo que esse cartão é existente, eu falo que esse cartão é verdadeiro. Amém? Amém. Então, se o cartão é verdadeiro, quer dizer que a verdade existe. A verdade é Jesus Cristo na Igreja Católica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Santo Tomás de Aquino, ele nos ensina isso. Só para explicar mais uma vez, o Tales falou a questão do sentimentalismo. A fé não é um sentimentalismo. A fé é uma decisão. E o que eu sinto, Yuri, às vezes quando eu estou rezando, eu sinto um arrepio, meu coração acelera. Isso é um consolo de Deus. Isso não é o próprio Deus. Até porque os santos da nossa igreja ensinam que se a gente sentisse 1% do próprio Deus, nós não aguentaríamos e morreríamos. É isso, né? Exatamente. É isso que a igreja nos ensina, tá? E a gente também pode colocar aqui com alguns santos, como por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, que ficou mais ou menos uns 40 anos da sua vida sem sentir nada em momentos de orações e coisas do tipo. 40 anos. Uma vez, até o Celito falou isso na live que eu fiz com ele. Um padre uma vez foi procurá-la
uma vez, e ela falou, a irmã tá assim, não, ela tá ali na capela, mas daqui a pouquinho ela aparece. O padre ficou lá esperando, 1 hora, 2, 3, depois de 7 horas ela apareceu. Aí o padre, mas irmã, você ficou 7 horas na capela? Não, eu dei um pulinho ali na capela, só um pulinho ali, né? Então, ou seja, uma mulher que não sentia consolações, né? De fato, essas sensações durante mais de 40 anos e conseguiu ficar 7 horas na presença de Jesus sacramentado. E eu pergunto a você, quanto tempo você consegue ficar diante de Jesus Vai sacramentado? começar a bater, eu vou colocar o capacete. Então, vamos embora. Realmente, isso para nós, né? É a questão de Santa Teresa d'Ávila também, né? Quando Santa Teresa d'Ávila está na capela e ela entra e ela fica ali contemplando, não consegue adorar o Senhor, ela fica naquele momento contando os tijolos da capela, né? E chega um momento em que, no encontro íntimo com Jesus, na sua intimidade, ela pergunta: Jesus, qual é o momento da minha vida que o Senhor mais me amou? E ele responde para ela: Teresa, o momento em que eu mais te amei foi quando você contava tijolos. Então essas são certezas, né, que Deus está conosco. Santa Catarina de Sena, em um momento, ela Exato. pergunta para Deus: Deus, aonde o Senhor estava em toda essa tempestade que eu vivi? E ele diz: Filha, eu estava cuidando de ti para que a tempestade não se consumisse. Com Então, Santo são Antão provas. também, a mesma coisa, quando ele estava sendo tentado pelo demônio, sendo oprimido pelos demônios na caverna, e do nada, né, o demônio, depois de ter dado uma surra nele, Jesus aparece e ele fala: Senhor, onde o Senhor estava? Que o Senhor deixou que eu passasse por tudo isso? Ele falou: Antão, eu estava aqui a todo momento. Então, ou seja, o Senhor está conosco a todo momento. E como o Yuri mesmo já disse aí na própria Sagrada Escritura, o próprio Cristo falando isso conosco. Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Jesus não falou, eu estou com vocês até tal dia, ou até pós-concílio Vaticano II, ou até Até o coronavírus. 1517, ou seja, não, eis que estou convosco até o fim dos tempos. Acabou. E aí é chamada a atenção também para os santos da nossa igreja, até São Padre Pio ele fala disso. São Padre Pio ele fala assim: não há forma melhor de comprovar que o Cristo está conosco senão na Santíssima Eucaristia. Então, uma prova que Jesus Cristo está conosco é na Santíssima Eucaristia, né? São várias provas. Eu quero só colocar porém, um parêntese aqui, Thales, na questão da demonologia que foi citada aí. Na verdade, de uma teologia mística, né? Essa questão do espiritismo que foi falada aí, eu quero só colocar um parênteses, porque hoje eu tenho visto pessoas que têm muito medo dessas coisas, né? Pessoas que têm medo de combates espirituais, de demônios, de rituais, de coisas que falam com elas. Eu quero lembrar a vocês, meus irmãos, que o demônio ele já foi derrotado. Não existe uma batalha ainda de quem vai ganhar. O demônio é Jesus. Não, não. Ele já foi derrotado. Né? Nós temos a vitória. São Paulo ele fala que a cruz para nós é vitória, é sinal de vitória. Então ele já está derrotado. Tá? Só quero deixar essa questão aí para nós. Vou abrir uma próxima. Padre Gabriel Amor. Vou abrir mais uma pergunta aqui, tá? Ok. Olha aí. Vocês se enxergam sem a vida de hoje? Bom, Deve ser sem a são proximidade com Deus, né? Algo do tipo. exatamente. Eu acho que se eu não tivesse tido aquela experiência que eu narrei aqui para vocês, eu não sei que de fato eu seria hoje, não. Porque eu tenho e tive a oportunidade de fazer tudo o que vocês imaginarem. Eu não fiz, primeiro, pela graça de Deus, e segundo, por causa que eu não vejo sentido, né, de fato, nessas coisas pelas quais eu tenho a oportunidade de fazer, sabe? Não tenho por que fazer também. É claro, às vezes pela cegueira da nossa própria humanidade, da nossa própria pequenez, a gente muitas vezes se peca de inúmeras formas e se distancia de Deus. Mas Deus nos coloca ali à disposição da gente um sacramento chamado Sacramento da Confissão, pelo qual deve ser um sacramento tanto frequentado quanto também um sacramento da Eucaristia, né? É uma coisa hoje muito triste, por causa que quando a gente vai na Santa Missa, a gente vê uma fila enorme para a Sagrada Comunhão e uma fila para poder se confessar é minúscula. Se tiver, às vezes, talvez uma ou duas pessoas ali, é, de fato, né, algo até mesmo louvável, por causa que as pessoas esqueceram esse sacramento hoje em dia da igreja. Infelizmente, sabe? Então, assim, eu
hoje, graças a Deus, tendo essa experiência, e claro, né, principalmente firmando cada dia mais na Imaculada, sou, assim, de fato, realizado. Não completamente, claro, né? Ainda não me casei, não tinha constituído minha família, ou seja, ainda não firmei a minha vocação nesses pontos. Mas só pelo fato, cara, de pertencer a Jesus pelas mãos de Maria, para mim, não existe melhor decisão que eu fiz na minha vida até hoje. Não existe. É, é, a minha questão eu levo por duas frases, né? Uma está nas Sagradas Escrituras e outra dos santos da nossa igreja. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Né? Essa E passagem, meu filho, o próprio Jeremias, ele diz ainda assim, que é como se queimasse e consumisse as minhas entranhas, né? Então, depois de conhecer Jesus, eu acho que uma experiência genuína com o próprio Cristo não nos leva a não ser mais pecadores, não nos leva a ser perfeitos, mas nos leva a não largar ele de forma alguma. Aquela forma que a gente conhece Jesus, o impacto que a gente tem, aquela forma que, na verdade, esse termo não é conhecer Jesus, aceitar Jesus, é a experiência, né? Quando nós temos experiência com Deus, nós vemos a maravilha que é estar com Ele e em nenhum momento nós largamos Jesus, porque não dá. Não dá para viver sem Jesus, não dá. de Eu quero deixar fato, aberto para... essa Pode falar. experiência, né, com nosso Senhor, essa experiência que temos, cada um tendo a sua, de fato é isso, o Senhor nos seduz de tal forma onde não conseguimos mais viver longe deste amor. Pode deixar aberto para perguntas agora, eu não estou conseguindo In- colocar aqui. Inclusive, chegou uma nos comentários aqui muito interessante, ó, o Ah, Isaac temos que ver aí. Gonçalves. Volta aí, fala Ele, aí. ele disse o seguinte: Irmão, já recebi o chamado para pregar a palavra de Deus 3 vezes, mas ainda tenho medo e não sei por onde começar. O que faço? Ô Isaac, eu vou te falar mais ou menos aquilo que Nossa Senhora de fato nos disse. Nos disse, não, perdão. Me disse uma vez durante uma meditação. Por causa que eu estava em crise vocacional e não sabia aquilo que de fato eu queria para a minha vida, se era o sacerdócio, se era o matrimônio. Mas crise vocacional, deixa eu falar uma coisinha aqui, já entrando nesse tema, se necessário for, é coisa de gente que não reza, tá bom? Por causa que no fundo, a gente sabe a nossa vocação. A gente só não quer seguir o que Deus quer para nós para satisfazer as nossas próprias vontades. E a gente vai muito pela aquela lógica do que é mais fácil, né? Ah, não, eu acho que ser padre é mais fácil do que casar, porque, pô, ser padre eu não vou ter que preocupar com mulher, com filho, com esse tipo de coisa. E eu era assim. Mas, às vezes, né, você via a realidade de que um padre também tem que enfrentar e falar, não, eu acho melhor casar, que casar é mais fácil, né, do que ter essas obrigações pela qual um padre deve ter. Mas, enfim, fazendo uma meditação ao final do ano de 2016, Nossa Senhora me chamou a atenção por o seguinte: somente fazendo a vontade de Deus é que você vai conseguir ser santo e ser verdadeiramente feliz. Feliz. E outra, se Deus te chamou a pregar o Evangelho, lembre-se daquilo que diz São Francisco de Assis. Quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use as palavras. A pregação deve começar pela maneira como você vive. A sua maneira de viver deve ser uma pregação viva, deve ser um testemunho vivo para as pessoas. Por causa que, às vezes, você pode fazer uma pregação para, não sei, para não sei quantas mil pessoas, mas, às vezes, o fato de você levar a sua vida cativa muito mais corações do que se você pegasse o microfone ou pregasse. Então, lembre-se disso. A pregação mais contundente deve começar primeiro pela sua vida. E se de fato Deus te chamou a algo, pode ter certeza que é algo pelo qual você não vai conseguir escapar, não vai conseguir fugir. Tá bom? Eu Então, quero... comece Pode primeiro, falar. né? Comece primeiro, né, de fato, buscando a santidade cada dia mais, mas não é exibindo para os outros. É de fato buscando a santidade, né, da maneira correta, como o Senhor quer, e que assim você pode ter certeza que você vai cativar mais corações, né, do que às vezes com as palavras. Mas dê continuidade aí, Yuri, fazendo favor. Eu quero falar aqui algo, né? E depois eu quero ler a resposta que foi feita para ele aí, que já está nos comentários. Eu até fixei aí, você vai ver que a resposta para ele já está aí. Ó, vou ler a palavra de Deus. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança, replicou o Senhor.
Não digas, sou apenas uma criança. Porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-lo, porque eu estarei contigo para livrar-te. Foi assim que aconteceu com Jeremias. Deus chamou Jeremias e Jeremias falou, mas eu que sou só uma criança, Senhor, eu que sou tão pequeno, eu que... Não diga só uma criança, viu? Jeremias, tá com medo? A resposta tá embaixo. Vai com medo mesmo. Vai com medo senão mesmo. Você não vai ser feliz. Nunca Hashtag vai com medo mesmo, hein? Mais uma aí, ó. E uma coisa interessante também. Pode falar. Enquanto Thales fala, faz outra pergunta. Nessa mesma meditação que eu estava fazendo, a Virgem Maria, de fato, ela também me alertou para isso. Né? Quando ela me falou isso. Quando nós recebemos um chamado de Deus, de fato, é assim, é a nossa própria pequenez humana mesmo, a gente tem medo de fazer a vontade de Deus, então a gente busca fugir. Mas ela me falou, somente fazendo a vontade de Deus é que você vai conseguir ser santo e ser verdadeiramente feliz. E lembre-se, quando Deus nos chama a algo, Ele capacita aquele que Ele chama. Veja o exemplo. Cara, olha pra você ver. Aí ela falou assim, veja o exemplo dos profetas. Aí eu fui lembrar dos profetas. Moisés, quando Deus chamou Moisés, ele falou, não, chama outro que eu sou gago. Aí quando chamou Jeremias, não, Senhor, não sei falar, sou apenas uma criança. Chamou Isaías, eu sou um homem de lábios impuros. Então, enfim, cada um dá a sua desculpa para Deus. Mas é com esse comentário mesmo, tá aí, velho. Vai com medo mesmo. É normal você ter medo. Mas, Deus, se de fato Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Pode ter certeza disso aí. Ou vai com medo... Segura na mão de Deus e vai, filho. Ou vai com medo ou decida por não ser feliz e em paz, né? O resto da sua vida. Faça outra pergunta aí. Faça outra pergunta. Pessoal, peço desculpa porque a gente não está conseguindo colocar para perguntas e respostas, não, mas faz aí sua pergunta, escreve aí que nós vamos ler e responder. Rapidão que nós temos pouco mais de 20 minutos. A Nanda botou aí, ó, hashtag Thales à procura da Maria. Cara, realmente. Eu acho que você Manda de novo a pergunta que ela colocou, por favor. Ó. Não. É a mesma coisa, tá? O Senhor disse que é necessário ele voltar no meu passado para mexer algumas coisas, mas não entendo muito bem. FNR, me ajuda. Manda no direct que nós vamos te ajudar. E não vão cobrar muito, não. Brincadeira. Isso aí. Cadê sua pergunta? Põe de novo aí que nós vamos responder. Tem que ter calma. Calma aí. Vai devagar. Manda pergunta, juvenil. O tempo ruge. Vamos. É porque teve umas perguntas que enquanto a gente estava falando, o pessoal estava mandando aí. Não dá pra gente parar no meio da explicação e responder a pergunta, porque senão fica complicado até para quem escuta, né? Gente, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Diz que tem uma pergunta aí que eles vão enviar de novo. Para mim voltar aqui é pior, gente. Manda essa pergunta aí. Quer tentar voltar aí, Thales, para achar essa pergunta? Isso aí, gente. Segura meu bornal. Olha aí, ó. Tanto de coisa, ó. Quais orações podemos fazer nessa pandemia? O Santo Rosário. É isso? Santa Missa e Santo Rosário. Pronto. Não tem outra oração melhor a se fazer. Muitas pessoas me procuram sobre o sentimento de insuficiência. Como lidar, irmãos? Como é que é? Repete aí a pergunta. Muitas pessoas o procuram com sentimento de insuficiência. Como lidar com isso? Lidar com a insuficiência ou com os irmãos que procuram? Exatamente. Aí ficou vago essa questão aí. Mas já começa, Yuri. Vamos começar então já rematando as duas aí. Dá a introdução nessa daí que eu venho rematando no final. Olha, eu acho que essa questão de como lidar com essa questão da insuficiência, né? Para a pessoa que a gente vê muito mesmo, Thales, um sentimento, um complexo de inferioridade, de insuficiência. Eu acho que, de fato, para lidar com essa insuficiência, com esse sentimento de pequenez, é aproximar-se de Deus.
Quando nós estamos Uhum. próximos de Deus, nós começamos a perceber de fato o nosso valor para o Senhor, né? O nosso valor no Senhor. Quando nós estamos longe de Jesus, é impossível que nós entendamos o nosso valor. Então, a maioria das pessoas que elas estão com esse sentimento de insuficiência, pessoas que estão com esse sentimento de inferioridade, são pessoas que estão longe de Jesus. Então, aproximando de Jesus, nós vamos reconhecer o nosso valor. A gente aproxima de Jesus e aí a gente vai perceber, eu quero citar Santo Agostinho, quando foi perguntado para ele assim, Aurélio, aonde eu encontro o meu valor? Quanto eu estou valendo? Quando ele meditava sobre a passagem de Judas ter trocado Jesus, né? Por moedas de prata. E ele diz assim: olhe bem para a cruz. Você vale um Deus morto na cruz. Então, pessoas que estão se sentindo insuficientes, pequenas, é porque de fato tem que olhar para a cruz, né? Quer responder para o aconselhamento? Eu acho que a pergunta foi para as pessoas mesmo, viu, Thales? Não foi tanto para o Foi, aconselhamento, não. foi. Então, há muitas pessoas hoje em dia, elas ficam, às vezes, né, se julgando sem valor ou algo do tipo e tudo mais. Mas, às vezes, até mesmo pelas dificuldades e pelas dificuldades que se enfrentam no dia a dia e tudo mais, onde a gente muitas das vezes até mesmo acha que Deus nos deu as costas, né? Que Deus não está conosco, ou algo do tipo, que Deus não se importa comigo e tudo mais. O Yuri já disse essa frase muito bela de Santo Agostinho, onde ele diz: se sente sem valor, olhe para a cruz, tu vales um Deus crucificado. E São João da Cruz, ele diz uma frase que ela é até, assim, pesada, é até uma pedrada de fato, que ele fala o seguinte: diante das dificuldades e das tribulações de sua vida, olhe para o crucifixo e cala-te, ou seja, sofrimento nenhum se compara àquilo que o Senhor sofreu por amor a você. Então, como assim você não se sente, né, de fato, assim, sem valor? Você acha que, né, por exemplo, eu acho São Padre Pio, cara, era de fato assim, as pessoas até o chamavam de o Cordeiro de Jesus, né? Por causa que, às vezes, pela qual ele ia celebrar a Santa Missa, quantos vídeos a gente tem aí onde ele não mal conseguia celebrar a Santa Missa de tanto que ele chorava. E às vezes, quando ele ia, por exemplo, ia ler o Evangelho na Santa Missa, ele começava a chorar. Aí as pessoas falavam assim: Padre Pio, por que o senhor chora quando o senhor vai ler o Evangelho na Santa Missa? Aí ele virava para a pessoa e falava assim: parece-te pouco que um Deus fale assim tão claramente com as suas criaturas? Ou Nossa. seja, tudo que o Senhor faz para conosco, tudo que o Senhor, de fato, nos demonstra a cada dia, com pequenos ou com grandes sinais, é de fato por amor a você e de fato mostrando que ele se importa com você. Desde quando Deus quer o mal dos seus filhos, desde quando Deus deu as costas aos seus filhos. A gente acabou de falar que Deus está contigo até o fim dos tempos e Deus quer sempre o melhor para você. A gente também tem que ter um pouco mais de maturidade no quesito e parar de achar que as nossas vontades têm que ser acima das vontades de Deus. Vitimismo, Se né? aquilo não deu certo para você, é por causa que Deus sabe aquilo que é melhor para você. Você vai ver que lá na frente aquilo ali vai ter um porquê, nada é por acaso. A Nanda fez uma pergunta aqui muito interessante até. Já vamos responder a pergunta dela aqui, Eu fixei que é aí. como discernir se algo de fato é de Deus ou em momentos de deserto espiritual é uma decisão apenas. Então, a gente tem que entender e jamais confundir que deserto não tem nada a ver com preguiça espiritual. Por exemplo, na preguiça espiritual, muitas pessoas associam ela com o deserto porque ela também tem essa questão de não se sentir as consolações, como nós falamos aqui. Tibieza Mas é impede como de nós, sentir, né? exatamente, é como nós dizemos, não, não é necessário você sentir para crer, né? Não é necessário. E, de fato, se algo é de Deus, ela existe e acaba tendo pequenas confirmações. Seja ela confirmações no seu dia, seja ela confirmações pelas quais pode vir em um momento de oração e tudo mais. Uma vez, quando eu estava conversando com o padre uma vez, quando eu falo É o seu. O seu tava travando aí. aí, agora foi.
Valei-me São José. Mas, enfim, respondendo aqui o quesito, eu disse que quando de fato algo é de Deus, ele vai tendo as suas. Ixi, Não pode ir, Thales, é porque tá atrasado lá. Continua, Thales. ah, tá, beleza. Enfim, quando algo de fato. O pessoal tá falando que tá sem som aqui, o meu. De fato tá sem Tava som sem som na mesmo? hora que você tava travado lá. Voltou aí, ó. Eles estão atrasados na Mas live. Pode continuar. Ah, tá. Então, algo de fato, se é de Deus ou não, existe pequenas confirmações, né? O que significa isso? Deus, ele vai confirmando aquilo pelo qual ele nos chama e deseja de nós com pequenos sinais. Seja ele sinais grandes ou seja ele sinais pequenos. Uma vez eu conversando com o padre, né, nessa questão, nesse processo que eu estava em crise vocacional, eu falei, olha, padre, eu tenho muita vontade de fato ser sacerdote, mas às vezes eu, né, sinto essa vontade assim de uma forma um pouco mais forte quando eu estou servindo na Santa Missa ou então quando eu vejo algumas coisas bagunçadas na missa, porque eu fico pensando, pô, se eu fosse padre, isso aí não ia acontecer, não. Aí ele falou comigo assim, meu filho, é, isso provavelmente não é vocação, assim, não é de fato um chamado à verdadeira vocação sacerdotal, por causa que a nossa vocação, ela às vezes rezando ali, uma pessoa. Deu um problema na live, gente. Em muitos momentos a gente está enfrentando batalhas espirituais por causa das nossas lives. Temos visto várias pessoas que estão sentindo dores por acompanhar as lives, estamos passando dificuldade até também sentindo dores. Pode ser espiritual, pode não, pode ser a conexão da internet também, né? Vamos esperar o Thales, ele vai voltar e aí nós vamos continuar a live, tá bom? Deixa o Thales voltar aí que nós vamos colocá-lo de novo na live para a gente continuar o que ele dizia sobre a vocação, as vocações, né? Se não melhorar, a gente derruba a live e começa de novo, por causa dessa questão aí do problema que nós estamos tendo. Deixa-me ver aqui. Deixa só o Thales entrar de novo aqui, que a gente vai colocar. Aí, ó. Vamos ver. Estamos esperando ele responder para ele entrar na live. Ô, Thales. Thales. Voltei, cá estou. Eu acho que seu fone tá com coronavírus. Ele é do chinês? Eu acho que é made in China, rapaz. Ele tá com problema, Thales. Não dá para fazer sem fone? Dá para fazer. Mas assim, eu costumo fazer com fone por causa que assim né, fica mais próximo ali do microfone e tudo mais, mas eu faço sem aqui, não tem problema não. Mas eu Tá, dizia o seguinte, volte quando a de fato dizer aí volte a dizer na parte que você falava sobre a vocação, né? Volte a dizer aí. então, a questão da vocação ela se encaixa perfeitamente com isso, por causa que é algo pelo qual Deus de fato nos chama, é algo que vem de Deus, né? E quando é algo verdadeiramente concreto e que venha de Deus, primeiro, você não tem dúvidas, isso te traz paz. Mesmo que seja algo difícil e algo duro, mas te traz paz porque você tem certeza daquilo que vem de Deus. Em segundo, é que Deus confirma nos pequenos sinais pelos quais acontece no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não é nada momentâneo, é algo contínuo. Então, para algo de fato ser de Deus,
né, coloca sempre nesses pontos. Traz paz e, né, digamos assim, traz de fato uma paz, um conforto e um consolo ao seu coração. E segunda coisa, É é algo constante. pelo qual se é confirmado, né? E eu tô vendo É, que tá tendo algumas complicações aqui na live aqui com algumas pessoas também, né? o pessoal respondeu isso, mas é porque a live tá atrasada, entendeu? É Uhum. assim mesmo, já tá normal. Graças Ó, a Deus. e quando você recebe, e quando você não recebe nenhum sinal, não sabe receber um sinal, seria falta de intimidade? Olha, na verdade, não podemos dizer falta de intimidade, eu acho que é falta de paciência, porque o tempo é de Deus. O tempo não é nosso, né? Então no tempo de Deus. E outra coisa, o grande problema das pessoas no próprio deserto, né? Na própria dificuldade de sentir a Deus, na própria dificuldade de rezar e tudo, é tomar decisões. Porque as pessoas não estão sentindo e ouvindo a opinião, vamos dizer assim, aquilo que Deus fala sobre a certa coisa e toma a decisão. O problema está na tomada de decisão, porque depois dá errado e a culpa é do deserto que eu estava vivendo. Não, na verdade a culpa é da pessoa que tomou a decisão sem ter um consentimento de Deus e depois vai recorrer ao próprio Deus que ela não recorreu antes e não quis antes o consentimento dele. A questão de quando você não recebe nenhum sinal, você tem que esperar com paciência até que venha o consentimento de Deus, né? Tá travando muito. Voltou. Vai, Deu agora para vai. ouvir tudo aí, Thales? Muito picotado, mas eu acho que para mim, né? Pode ser que para outras pessoas tá normal. Porque quando você tava falando, Thales, eu não tô entendendo direito o que você tá falando, algumas pessoas, não, não, para mim tá normal. Então, né, não sei exatamente aqui como que tá para outras pessoas. Vocês conseguiram, gente? Coloca aí nos comentários, vai deixando também, utilizando os comentários para deixar a gente a par aqui da live. Vocês conseguiram É entender porque a gente direitinho? tem 8 minutos de live só, na verdade, né? Mas se cair aqui, se não der, a gente faz uma segunda parte bem breve aqui, só para terminar de rematar as perguntas e boa. Daí a gente vai ter que derrubar a live e começar de novo. Pessoal, você que tem pergunta, mande aí para que a gente possa responder, tá bom? Vamos aguardar aí que alguém mande uma pergunta. Eu sou de São Paulo, trabalhava no hospital, vim embora para Montes Claros e não arrumei serviço ainda. Está com 3 anos. Essa noite sonhei voltando a trabalhar lá em São Paulo. Você acha que é um sinal de Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. É É, impossível a gente dar a um sonho o desígnio de ser um sinal de Deus se não houver oração e escuta. exatamente. Resumiu assim perfeitamente, já de uma maneira bem direta em relação a isso. Né? Eu queria até dar uma explicação um pouco mais diferente, mas eu acho que essa daí já tá bem, de fato, direta e bem clara já, especificamente nesse ponto. A gente Pessoal, não pode mande aí perguntas, tá? também não pode, por exemplo, ter a imaturidade sei lá, né, qualquer coisinha que aconteça, é um sinal de Deus. Não, gente, calma aí. Tá? Também a gente tem que ter um pouco mais de maturidade nesse ponto, né? A gente não pode se associar tudo que acontece ou qualquer coisinha ou até mesmo algo que é fruto de uma própria decisão errada minha e querer colocar a culpa em Deus. Não é assim também. Ele disse aí claramente, por meio da oração, da escuta, e aqui eu acrescento também da paciência e também da persistência. Seja persistentes, persista, tenha paciência. No momento certo, né, no kairos. O pessoal vai perceber aí que nós tivemos, né, que derrubar a live, nós tivemos que tirar a live do ar e começar novamente. Sejam bem-vindos novamente vocês que estão entrando aí. Nós tivemos de fato que encerrar a live e começar de novo, por essa dificuldade de conexão, por ter travado, por tudo isso, mas nós seguimos firmes, né? Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Quer seguir falando ou quer que manda outra pergunta?
Hein, Thales? Seu pra tela assim, mas aí, agora foi, agora deu certinho. Tá, a conexão tá voltando. Pode falar. Mande aí Ou perguntas, para mim, pessoal, para que a gente possa responder. Quanto à conexão, nós vamos rezar. Fique em casa, pirracento, beba água, tá bom? Lave bem as mãos, use o álcool em gel aí, porque esses dias aí pelos quais nós... Ó, isso aqui é bom, porque esse, ó, tá escrito aí, ó, mata 99,99%. O meu álcool tá lá do outro lado. Não, nem tá aqui, tá lá no Ruitinho! bordão. Um abraço, Ruitinho. Que saudade, Sandra, de vocês aí. O coronavírus está me impedindo de ir aí, Sandra, mas logo eu vou. Eu vou na cidade de Ouro Branco e aí eu passo por aí para visitar vocês, tá bom? Logo mais estaremos juntos aí, Sandra. Que saudade de vocês, meus irmãos. Que saudade de coração. Deus abençoe, viu, Sandra? Rapaz, olha quem tá aqui, Saulo. Quantos anos eu não converso com o Saulo? Com Saulo, né? É. O Thales Olha aí, esqueceu de me Thales, tem uma esquecer outra nada, meu. pergunta aí. Deixa eu ver. O discernimento da vocação vai também baseado naquilo que o nosso coração tem e deseja? Pode ser também, mas ser, enfim, seja se for um rapaz, né, do que viver a vocação religiosa, seja ela sacerdotal ou seja ela até mesmo um irmão, um leigo consagrado e tudo mais. Mas também está muito associado ao desejo do nosso coração, né? Por causa que a gente tem que entender que a nossa primeira vocação é a santidade, é a vocação universal de todo cristão. É ser. É, nós estamos tentando, tá bem complicado. Tá tendo que derrubar quase toda hora a live. E vamos esperar tentar mais uma vez. Se o Thales entrar mais uma vez e a gente não puder prosseguir com a nossa live, a gente não conseguir, nós vamos ver o que, que nós podemos fazer diante disso, tá bom? Eu vou esperar o Thales entrar de novo e nós vamos colocá-lo mais uma vez na live. A minha conexão, me responde aí antes de colocar o Thales. A minha conexão, tá dando para ouvir normal? Tá normal a minha conexão? Dá para ouvir o que eu falo? Dá para ver a imagem normal? Tá acontecendo algum problema ou tá normal a minha conexão? Só para me saber onde é o problema aqui. Me responde aí. Eu vou esperar aqui a entrada do Thales para nós colocarmos de novo. Paz e bem vocês que estão entrando. Milene, paz e bem. Deus te abençoe. Olha, Thales, você está assistindo aí, irmão. A minha conexão tá normal. Nada está acontecendo na minha conexão. Tudo está funcionando normalmente, tá bom? Eu vou colocar você de novo na live. E depois que eu colocar novamente na live, a gente vai ver como vai ficar, tá? Senão a gente vai ter que remarcar essa live para outra hora, tá? Aceita aí para nós continuarmos a responder as questões que foram colocadas. Entrou. Cara, eu acho que mexe. Nossa Senhora. O pessoal aqui em casa está de quarentena, então tá todo mundo usando a internet. Mas está pagando a Mas internet, Thales? tô, pô. Na verdade, não é eu que pago, Vamos é minha lá. mãe. Mas tá Continua aí a certo. pergunta que Nanda fez. Mas enfim, a Nanda falou assim que pode ser algo de fato que brote no nosso coração. Então, vamos lá, retomando lá do início.
toda vocação universal, ou seja, a vocação universal do cristão, quando nós somos batizados, nós recebemos uma vocação que é a santidade. Seja ela pelo matrimônio, seja ela o sacerdócio, vida consagrada, enfim, seja ela de qual forma, são vias pelas quais nós conseguiríamos alcançar a santidade por meio também do nosso esforço, da nossa luta, né? Mas sim, pode ser nesse quesito de que, de fato, algo brote no nosso coração, né? Até porque a gente tem que entender também que essas vias que nos levam à santidade, né? Futuramente até mesmo pode ser vias que nos levam à perfeição, é algo de Deus e é algo que Deus funde em nosso coração. Mas cabe também, claro, a nossa aceitação, né? Mas sim, pode ser, Nanda, desse quesito. Eu já conheço pessoas assim que falaram: olha, Thales, nunca tive nenhuma crise vocacional. Que ótimo, parabéns para você, porque eu não tive essa experiência, não. Mas quem tem, de fato, por exemplo, a crise vocacional, a pessoa primeiro ela tem que entender que vocação não é por aparência, porque muitas pessoas, muitos pitaqueiros de vocação, e se você que está assistindo essa é um pitaqueiro de vocação, fica na sua. Segura essa língua sua aí. Por causa que o negócio é o seguinte: as pessoas ficam assim, ai, nossa, você tem cara de padre, nossa, você tem cara de freira, nossa, você tem cara de pai de família, você tem cara disso, você tem cara daquilo. Primeiro, vocação não é por aparência. Vocação é por pessoa e Deus. Segunda coisa, se você acha que de fato ela tem cara disso ou daquilo, faz o seguinte, cara, em vez de você dar pitaco, reza por ela, você vai fazer um bem muito melhor. Por causa que a crises vocacionais pelas quais eu tive, foi futuramente, né, claro, grande coisa que contribuiu foi o fato desse negócio do pessoal ficar, nossa, você tem cara disso, você tem cara daquilo. Pô, Você tem cara meu de Deus do céu, padre, mano. Thales. Você acha? Nossa, que tranquilo. Se fosse hoje, eu acho que eu diria dessa maneira, mas hoje, né? Então, aí, ó, pitaqueiros de vocação. Hashtag segura a língua. Então, pronto. Isso aí acontece muito. Eu quero só acrescentar sobre essa pergunta que foi feita aí, Por é a favor. questão de fato, é algo que brota no nosso coração. Pode sim a vontade de Deus encontrar com a vontade nossa, porém, nós temos que ter a consciência que a decisão não vai pela vontade daquilo que surge do coração, não. Porque, por exemplo, se eu pôr na minha cabeça que eu preciso viver um matrimônio, e o meu chamado for a viver um sacerdócio, eu vou decidir pelo matrimônio porque veio no meu coração? Não, não é assim. As coisas não são assim. É claro que vai brotar do coração e vai ter paz, como o Thales explicou. Mas nem sempre aquilo que tem no meu coração vai concordar com o que tem na vontade de Deus. Tá? Nós vemos vários casos que são assim, fora os pitaqueiros aí que interferem no nosso psicológico, né? Então é Exatamente. assim que funciona. Pessoal, manda pergunta aí. Manda aí, porque nós já temos que encerrar a live daqui a pouquinho. Mas às vezes Deus fala através das pessoas. Também. Uma vez, cara, nossa, que raiva que eu passei. Vou até dar um testemunho aqui. Eu custei aceitar a minha vocação sacerdotal, matrimonial. Eita! Eita! Vocação matrimonial, por quê? Eu estava quase com uns 3 anos, praticamente, com a visão fechada, assim, você padre, você padre, você padre, você padre. Aí depois de toda aquela meditação que eu passei, da experiência, Nossa Senhora me mostrando a minha vocação, que de fato era um matrimônio, que eu não deveria ter medo da paternidade nem de ser um esposo, por causa que se Deus me chamou, Ele há de me capacitar, tal, beleza, bacana. Só que fui participar desse mesmo retiro, né? Desse de carnaval aqui da minha cidade. Pouco tempo depois, isso em 2016, se eu não me engano. 2016, 2017, eu acho. E quando eu cheguei no intervalo do almoço, diante do sacrário lá para poder rezar na capela, tô lá tentando me concentrar no rosário, eu não estava conseguindo. Aí eu falei assim, Senhor, eu não estou conseguindo me concentrar, eu vou retornar depois. Aí, no que eu tô levantando, o Senhor fez um sinal para mim ficar. Aí eu fui lá, ele falou, posso te falar o que Jesus falou no meu coração? Eu falei, pode. Jesus falou que ele instituiu na igreja o sacramento da Eucaristia. E é um sacramento pelo qual deve ser perpétuo na igreja. E para esse sacramento existir, ele chama algumas pessoas. E ele diz que quem chama será feliz. Cara, depois eu tive que me confessar quando esse senhor falou isso comigo, porque eu apelei de fato com Jesus. Eu olhei para o sacrário, velho. Eu falei mentalmente, mas eu olhei para o sacrário e falei assim: o senhor, uai,
Decide o que você quer de mim, ué. Há pouco tempo o senhor estava falando que era sacerdote, que era um matrimônio, agora é sacerdote. Que como assim? Ó, perdão mesmo, sabe? Mas eu me arrependi, eu me confessei direitinho e tal. Mas assim, gente, pode ser algo da nossa cabeça, esse tipo de coisa? Pode. Pode ser algo também, de fato, que as pessoas julgam muito por aparência? Pode, acontece muito. Agora, pode ser algo de fato de Deus? Pode, mas é o que eu te falo, é o que eu estava falando aqui. Primeiro, algo que é de Deus, ele traz paz. Segundo, ele, para algo ser de Deus, existem pequenas confirmações ao longo da nossa vida. E também, como o Yuri mesmo disse, né? Às vezes a vontade de Deus se encontra com a vontade do nosso coração. Hoje, de fato, eu falo para vocês que a felicidade pela qual eu tinha, né, quando eu achava que minha vocação era o matrimônio, era o sacerdócio, entre querer celebrar a Santa Missa, andar de batina, essas coisas que de fato é a visão que eu tinha quando eu queria ser padre, não se compara com a felicidade e com a certeza de que eu tenho no meu coração em relação ao matrimônio. Não se compara a felicidade do desejo que eu tenho de querer me casar, de constituir a minha família, de aumentar o número da família pascual pelo mundo. Não, não se compara, sabe? Mas é algo que, enfim, né? A gente também tem que ter um pouco. Uma coisa que está faltando muito hoje em dia para os católicos é maturidade na fé. Os católicos hoje em dia têm uma fé muito imatura. É uma fé pela qual a pessoa às vezes nunca estudou sobre um determinado assunto, nunca fez nada, nunca rezou, nunca quis de fato se aprofundar, mas às vezes acha porque leu um trecho ali de um escrito, às vezes de uma pessoa que ela nem sabe quem que é, as pessoas às vezes não tem reverência nenhuma, ela já acha que é PhD no assunto. Também não é assim, né, gente? Vamos Isso combinar. aí. Eu quero só responder uma pergunta que já passou aí rapidão. A moça perguntou assim, se eu não me engano, a Milene perguntou aí, qual a importância dos retiros, né? Porque muita gente fala que ficar indo em retiros demais. Ó, ficar pulando de galho em galho, tendo retiro no currículo sem mudança de vida, o retiro não tem diferença nenhuma. Se não houver metanoia, conversão, mudança de caráter, mudança de comportamento, o retiro não vai ter interferência alguma, de fato. Mas é importante para que a gente esteja mais próximo de Deus, né, Thales? Exatamente. Por exemplo, tem uma pessoa que ela me manda umas perguntas aqui de vez em quando, é que ela às vezes ela fica falando assim: como que eu faço para me converter? Aí eu falo: primeiro, oração pessoal, intimidade e devoção à Santíssima Virgem Maria. Segundo, ter vida de oração. Terceiro, vida de estudo. Aí a pessoa manda de novo: como eu faço para me converter? Eu respondo a mesma coisa. Aí a pessoa: como eu faço para ter um encontro pessoal com Jesus? Meu filho, o encontro pessoal com Jesus, ele pode acontecer de inúmeras formas, cada um tem o seu. E outra, se você tem tudo à sua disposição, você tem esse livrinho aqui, você tem a disponibilidade de poder comprar isso aqui, né? Ou então esses dois outros aqui, né? O Cat, o Tratado da Verdadeira Devoção, enfim, se você tem a oportunidade de poder comprar e já poder já preparando a sua fé, por que não fazê-la? Você vai esperar primeiro você ter uma experiência com Deus para depois você caçar ter vida de oração e ser algo do tipo? Ei, Yuri, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você teve a sua experiência verdadeira com o Senhor, você esperava, não sei como que foi, né, a experiência verdadeira que você teve com Jesus, ela foi num retiro de alguma forma e tal, mas quando você teve, você esperava ter aquela experiência naquele dia, naquele momento? Não foi nada planejado, né? Não esperava. Então, é algo que é inesperado. Quando a gente menos acha que vai acontecer, Deus vai ali e pronto. Simplesmente tem ali o encontro pessoal com Ele, né? Mas é algo pelo qual, se de fato a gente já tem a disponibilidade de poder ter uma vida de oração, ter intimidade com a Virgem Maria, de ter e se aprofundar nos estudos da Santa Igreja, por que não fazer? Não é mesmo? Por que não? É. Põe a mão na massa, meu filho. Para com esse Falaram negócio aí de aí, ficar falaram querendo aí achar que. que. Pode Não, falar. fala aí. Não, fala você. Nós já estamos com o nosso tempo, até já passou um pouco, e a gente tem que encerrar para a gente seguir a programação correta, até por causa da nossa casa aqui, ó. Falaram aí que a pergunta de Duda foi muito importante, muito interessante. Alguém pode copiar e mandar essa pergunta aqui para a gente responder a pergunta dela?
Porque passa tanta coisa aqui que acaba que a gente vai conversando e acaba que não olha tudo que está escrito, né? A gente vai respondendo as outras perguntas. Alguém pode falar aí o que foi que ela perguntou, copiar e colar, alguma coisa assim, para que a gente possa responder e assim finalizar a nossa live? Agora tem que saber qual Duda que é, né? Porque o que tem de. Porque a gente achar essa pergunta aqui vai ser muito difícil. Porque se for a Duda, minha filha, lá de Congonhas, filha, por favor, escreve pro pai o que você quer saber. Agora tem que saber quem que é Eita, também. aí, meu Deus. Guarda a opinião no coração. Lara, Lara, Lara. Eu não estou encontrando, não. O papel da cura interior no discernimento da vocação. Bom, a cura interior, ela se dá também em algo que é um processo, né? Pode ser também que ela se dê ali e se inicie ali, dependendo, também vai depender de cada caso, né? Naquela uma experiência, às vezes uma pessoa que está rezando por você ou algo do tipo, de uma determinada coisa, de determinado fato que aconteceu, você é curado naquele momento. Você pode pôr para fora aquilo ali, seja também de inúmeras formas. O mais comum que a gente se depara é com o choro, com algumas pessoas que às vezes a gente acha que está até histéricas ou algo do tipo, mas não. Né? Enfim, é algo também muito abrangente que se a gente for pegar para falar, a gente vai precisar de uma live só para falar disso aqui. Então, como é uma live aberta só de perguntas, a gente tem que ser muito breve aqui também nesse quesito. Mas a cura, ela é algo de fato muito importante. Só que hoje em dia também é muito promovido missas de cura, libertação, não sei o que e tudo mais. Gente, primeira coisa, toda missa cura e liberta. Momentos específicos para isso tem que ser momentos de oração. Pode ser no retiro, pode ser. Tem retiros até mesmo hoje em dia propriamente para esse quesito, mas de fato é algo que também ajuda a gente no crescimento espiritual, na fortificação espiritual e até mesmo nessa questão de ter uma decisão mais concreta, né? Mas ter o nosso esforço, né? Às vezes aí eu falo esse tipo de coisa, aí pode ser que a pessoa pense, então beleza, tem que ter uma experiência de cura para poder, de fato, ficar mais firme espiritualmente, aí também não. Deus quer ver. Uma coisa que o padre que eu me confesso aqui na minha paróquia sempre fala comigo, todas as vezes, ele sempre reforça isso quando eu vou me confessar. Ele fala assim, meu filho, você teve a sua queda, você caiu, mas lembre-se, Deus quer ver o seu esforço. Continue, por causa que eu também não posso fazer dos sacramentos em si algo que é de fato algo, como eu posso dizer aqui de uma maneira clara, algo que de fato é uma banalização, ou seja, Uma eu troca. eu acabo tendo a minha queda aqui, aí beleza, retorno, me confesso, retorno para minha casa, aí vem a tentação, eu já nem me reforço ali, nem luto ali, nem busco fugir da ocasião de pecar nem nada. Eu já me escancaro para a tentação e já caio de novo. Deus quer ver o nosso esforço, Deus quer ver a nossa luta. É necessário que a gente lute. É necessário que nós, de fato, tenhamos esse esforço. Entende? Não se escancare. Cara, a igreja nos dá as dicas aí. Fuja das ocasiões de pecado. Venha a tentação, os santos ensinam. Se perseguine, né? Ou seja, faça o sinal da cruz. Reze. Faça uma penitência naquele momento. Busque alguma coisa para poder fazer. Tava travando, já parece que já melhorou aí. Tá me ouvindo direito, Thales? Tá, eu estou ouvindo. É, É tá isso? ouvindo? Eu tô. É isso ou alguém queria perguntar mais alguma coisinha aqui? Porque, É, gente, eu quero a só, comunidade eu está quero só seguindo a deixar, programação aí, que não pode extrapolar o tempo, não, viu? eu quero só deixar para, eu quero deixar para finalizar com uma pergunta minha, algo que incomoda o meu coração e algo que Deus colocava muito em meu coração para que a gente pudesse partilhar no final dessa live. Até busquei aí para fazer essa pergunta para você. E essa, você partilhou muito bem a questão da cura interior, né? A cura interior ela é importante para seguirmos de forma melhor a lado do Senhor, de passarmos em cima daquelas coisas, curar o nosso caráter, passar em cima de dificuldades. E eu quero indicar para vocês um livro, o livro chamado O Cristão Bem Formado, de São João Bosco.
que fala bem sobre isso aí que Thales acabou de falar para vocês, essa questão de fugir da ocasião do pecado. Esse livro mudou a minha vida. O Cristão Bem Formado de São João Bosco. Se alguém puder anotar aí para mim, O Cristão Bem Formado de São João Bosco. Quem tiver dificuldade em adquirir, pode mandar mensagem. Quem tiver querendo também adquirir, manda mensagem para a gente aqui no direct que a gente vai ajudar vocês a adquirir esse livro. A gente vai conseguir enviar, ver a questão de custos, tudo certinho. O Cristão Bem Formado de São João Bosco. Você que puder escrever aí para mim, o livro Cristão Bem Formado de São João Bosco. Ó, Thales, eu quero fazer uma última pergunta para a gente finalizar a live. Eu tô extrapolando o horário, já extrapolou, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Eu tenho visto na igreja, Thales, um mover muito grande, desde que o Papa Francisco ele entrou, um mover muito grande da misericórdia de Deus. O Papa entrou, então o Papa instituiu anos e ele instituiu o ano da misericórdia, não sei se você lembra. Ele instituiu o ano da divina misericórdia. E quando o padre ele instituiu o ano da divina misericórdia, começou um mover muito grande de misericórdia de Deus, de sangue e água que jorra do lado esquerdo do nosso Senhor. E eu tenho visto hoje, graças a Deus, um mover muito grande de misericórdia no meio de nós. Porém, meditávamos há um tempo atrás, inspirado pelo coração de Nanda até, algumas coisas. E uma dessas coisas que nós meditávamos eu quero perguntar para você, Thales, como você citou aí da gratidão que você tem pelo Anderson Reis, por tudo que ele fez na sua vida, por tudo que ele ajudou, através dele, Deus agiu e fez com que você mudasse de vida, enfim. Se você, Thales, tão miserável, se converteu através da palavra do Anderson Reis e é grato à vida dele, e se podemos dizer que nós criamos referência nas pessoas, né? Não imitamos, mas criamos referência. Se você cria uma referência e de hoje para amanhã estoura uma bomba sobre a vida do Anderson Reis, o Anderson Reis que teve a misericórdia divina ao agir e pregar com caridade para que você mudasse de vida, qual seria o seu agir diante disso? Primeiramente, a gente tem que fixar e ter como referência principal nas nossas vidas nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria, São José e os santos. Por quê? Por causa que, de fato, eles prestam. Nós temos que entender que nós não. Nós temos as nossas limitações, nossos pecados. Eu tenho as minhas limitações, os meus pecados, o Yuri tem as limitações dele, os pecados deles, o Anderson tem o deles, cada um tem o seu. Claro que eu tenho sim o Anderson como uma referência, o Celito, enfim, inúmeras pessoas. Mas eu tenho a consciência que, de fato, se um dia, caso acontecer alguma coisa, Deus queira que não, mas caso acontecer alguma coisa pelo fato que de fato vai me chocar e coisas que às vezes acontecem vêm à tona, a gente também tem que agir com a prudência de entender que não é porque o pecado da pessoa é diferente do meu que eu sou melhor ou pior do que ela. E às vezes a gente prega muito essa questão da misericórdia, mas é uma misericórdia pela qual é uma misericórdia muito falsificada, uma misericórdia falsa, onde até entra também um pouco daquela questão do Jesus que é paz e amor bicho. Não sei se vocês conhecem, mas aquele Jesus, aquela pessoa de Jesus pelas quais as pessoas criam que você pode fazer tudo o que você quiser, mas no final tá de boa, Deus perdoa e vida que segue, não tem luta contra o pecado, não tem nada. Todas as vezes pelas quais Jesus se encontrou com o pecador, seja com Zaqueu, com a mulher, com Santa Miriam, com a Samaritana, enfim, todas. O que Jesus disse? Alguém te condenou? Eu vou pegar o exemplo aqui de Santa Maria Madalena. Alguém te condenou? Não, mestre, ninguém me condenou. Eu também não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Sempre o Senhor, as pessoas muitas das vezes só querem colocar aquela questão, né? Deus não julgueis, né? Mateus 7:1, não julgueis para não serem julgados, né? E algo do tipo. Mas entenda que todas as vezes que Cristo encontrou com o pecador, eles mudavam de vida e Cristo também não deixava tudo de mão beijada para eles, mas falava, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e tornes a pecar. Ou seja, o Senhor também quer ver o nosso esforço diante da nossa luta, diante da nossa queda. Agora, se você eu vou até pegar aqui uma frase do cardeal Sará, que ele diz uma coisa muito interessante em relação à questão até mesmo da misericórdia. Ele fala o seguinte, a misericórdia de Deus é para quem espera nela e não para quem abusa dela.
Entende? A gente tem que ter sim confiança na misericórdia de nosso Senhor. A gente tem que ter sim a radicalidade de querer, após ter a queda no pecado, de levantar, de ter a percepção de que você errou, se arrependa, confessa, busque de fato viver a sua vida. Agora, se você de fato cai e confessa, cai, confessa, cai, confessa, faz de algo cotidiano, não tem o seu esforço, aí você simplesmente está abusando da misericórdia de Deus, né? E isso também acontece muito, até mesmo com essas pessoas pelas quais a gente até mesmo pode ter como referência. Por que não? Né? Por exemplo, vou pegar uma pessoa que eu tenho como referência, a pessoa tem esse hábito de cair, enfim, né? Cai, confessa, cai, confessa, e eu acabo me espelhando nesse ato, passando essa visão errada para as pessoas. Por isso que às vezes muitas pessoas quando vêm falar comigo falam o seguinte: nossa, cara, ou você para mim é um exemplo e tudo mais. Eu falo, obrigado, mas tenha como exemplo a Virgem Maria, São José, os santos e os anjos, porque eles prestam, eu não. Eu, todas as vezes, Yuri, até São Luís, eles nos ensinam a fazer uma preparação antes de comungar, e uma dessas preparações, ela se consiste em nos humilhar diante de Deus. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu, assim, não pegue como referência não, tá? Mas é uma coisa pela qual surgiu e que eu faço e tenho o costume de fazer, que é o seguinte: a gente entende que a gente não é nem merecedor desse amor pelo qual Cristo tem para conosco. A gente não é merecedor. Mas, mesmo assim, Cristo quer e nos oferece esse amor e a sua graça. E eu falo com o Senhor todas as vezes antes de comungar o seguinte, né, na minha oração de humilhação diante de Deus: Senhor, eu não sou digno de estar aqui na vossa presença, eu não sou digno nem mesmo de voltar para ti os meus olhos. Porque eu entendo, Senhor, que eu sou um amontoado de estrume, que eu sou um verme miserável. Mas eu espero e confio na vossa misericórdia. Ou seja, eu, Thales, me defino dessa maneira. Sou um monte de bosta, sim. Mas, sendo esse monte de bosta, eu quero ser esterco na mão da Imaculada para que, de fato, dê fruto na vida das pessoas. É isso. Amém. Nós temos visto essa grande dificuldade, né? Principalmente quando os necessitados da misericórdia são aqueles que estão à frente. Como eu te disse aí, eu partilhava com alguns irmãos e percebia deles a grande carga de perfeição, né? Nós que estamos na frente de uma fundação, eu conversava muito com o irmão Truvão, Celito e alguns amigos, e eles citavam dessa situação da carga da perfeição, né? Das pessoas olharem com uma carga de perfeição, como se nós fôssemos o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Thales, eu quero te agradecer por essa live. Eu quero colocar uma oportunidade para nós fazermos uma live, Thales. Eu sei que nós já estamos com uma pendente, porém eu quero colocar aqui para nós falarmos da falsa caridade. Podemos? Da Claro. falsa caridade e a falsa misericórdia. Tá bom? Tema esse, Nós vamos fazer essa live para a semana que vem. Vamos ver o dia certinho e vamos divulgar, tá? A falsa caridade e a falsa misericórdia. Deus abençoe. Muito obrigado, Thales, por estar conosco. Muito obrigado por participar conosco dessa live. Nós temos um grande carinho por você. Todos nós aqui do Firmes na Rocha temos um grande carinho por você. Muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço de fato o convite, ainda aguardando aquela live sobre o inferno que ainda vamos de fazer, né? E também aguardando aí o encontro de consagrados que vai Vamos ter, ter. né? Essa questão aí do coronavírus atrapalhou um pouquinho. Atrapalhou tudo, mas vai dar certo. Vai, no final das Amém. contas, tudo vai dar certo, se Deus quiser. E muito obrigado mesmo, de coração, Yuri, pelo chamado aqui para estar fazendo junto essa live. Foi uma live muito boa, gostei demais de fazer aqui com vocês. Sempre que precisarem, podem estar contando comigo, né? As pessoas aí que eu estou vendo bastante gente que me segue aqui, que está acompanhando a live aqui, sabe que eu tenho aí um apostolado nas redes sociais, onde eu busco, assim, gente, por meio dessa caixinha de perguntas, estar respondendo algumas perguntas acerca da minha pessoa. Então, sempre que eu posso falar, caso você tiver alguma determinada dúvida que eu souber, pode ter certeza que eu vou estar respondendo vocês lá, tá bom? Mas é como eu disse, né? Trabalhando e fazendo faculdade, às vezes meu tempo é muito corrido, então não tenho tempo assim tão grande para poder me dedicar ao meu apostolado de uma maneira, de fato, assim, forte, de uma maneira pelo qual eu tenha que ter essa disponibilidade. Mas sempre que possível, pode ter certeza, seja no direct, seja até mesmo nos stories ali, vou estar respondendo vocês.
Pode ser que demore um pouquinho? Pode, mas responder vocês eu hei de responder. Yuri, que Amém. Deus te abençoe demais, que Deus abençoe muito a comunidade. Forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Salve Maria Imaculada e conquistemos, pois, almas, corações e o mundo. Unidos a Amém. Santa Ceia. Eu A quero que a Jesus gente, Cristo. eu quero só primeiro dar um aviso a vocês. Continue na live porque eu quero dar um aviso. Ó, hoje a nossa oração seria 23 horas, que é a nossa oração da noite. Porém, porque deram problemas na live, caiu, saiu, voltou, toda essa coisa, nós faremos a nossa oração meia-noite, tá? A nossa oração da noite será às 0 horas. Qualquer informação a gente coloca aqui também no nosso Instagram. Às 0 horas nós faremos a nossa oração da noite e contamos que você esteja conosco. Lembrando que às 3 da manhã a gente tem a Hora da Misericórdia, a nossa live. Depois, 6 da manhã, rezamos o ofício da Imaculada Conceição. 9 da manhã, nós partilharemos sobre o Evangelho. Inclusive, a partilha de hoje está muito rica sobre o Evangelho. Você que puder ainda ver aqui no nosso ao vivo, está salvo aí no nosso Instagram. Às 15 horas, rezamos o texto da Misericórdia. 18 horas, o Ângelus e o Santo Terço. Amanhã, 21 horas, nós não temos live. Na sexta-feira, nós não temos live, tá? Porém, amanhã eu estarei no Instagram da Comunidade Rainha dos Anjos, junto com o meu Instagram, para você participar conosco. Lá vai ser uma live oracional onde partilharemos a palavra de Deus e depois vamos orar um pouco. E às 23 horas nós teremos normalmente a nossa oração da noite. No sábado, nós vamos ter toda a programação normal e às 21 horas nós teremos o nosso projeto Jovens Inconformados, às 21 horas com a presença do Jonas, da marca. Nós vamos partilhar um pouco sobre a alegria de ser a juventude de Deus. Então lá nós vamos falar um pouco dessa alegria, tá? E também nós teremos no domingo, às 21 horas, Famílias Renovadas. Nós vamos sentar com a família assim no sofá e a família vai partilhar a graça de ser de Deus. E eu espero você junto com toda a sua família assistindo essa live. Tudo nesse Instagram. O pessoal tá colocando aí, ó, Thales, hashtag formação de pregação. Se tiver 100, eu vou fazer. Se tiver 99, eu não faço. Combinado? Thales, vamos tirar um print? Vamos tirar o print aí. Pera aí, deixa eu tirar os comentários aqui. Prepara o print. Prepara o print. Vou mostrar a cruz, hein? Peraí. 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 Vai. Põe a cruz, Thales. Peraí. Eu acho que deu, né? Das outras vezes não tinha dado. Depois Manda você coração. vai figurinha. Manda coração pra Thales, gente. Manda aí, coração pra Thales. Coração, aperta no coração aí. Coração, heresia, coração. Vai. Aí, Deus abençoe, viu? De comentário, velho. De novo. Alguém conseguiu tirar sem comentário? Conseguiram? Deu, lá, eu acho que o povo conseguiu, Thales. Conseguiu. Já tô até vendo depois o tanto de figurinha que vai rolar disso aí, as hashtags, uma Maria para Thales. Pera, vou tirar de novo. Vai, Jesus. Vai. Já deu para tirar algumas, mas espera aí. Agora se não deu, não vai dar nunca mais. Deus abençoe. Mande coração. Deus abençoe a sua vida. Para você que é daqui, que está vendo essa live, eu te peço perdão, mas hoje a cozinha foi por minha conta e você perdeu. Infelizmente, reze a Deus. Peça a Deus a graça de ser um membro de vida, porque hoje foi eu que fiz a janta.
Pode Deus repetir? Teve abençoe. direito à repetição? Oi, Thales. Teve direito à Fala, repetição? fala de novo. Teve direito à repetição? Pode repetir? É agora. A gente faz depois da live. Então, beleza. Forte Deus abraço, galera. abençoe. Eu estou vendo os comentários. Deus abençoe vocês, viu? Até mais. Até. Salve Maria. Salve.